Lei de cotas também é assunto de hoje, hein? Desta quarta-feira, o Senado aprovou de forma simbólica o projeto de lei que torna permanente a reserva de vagas nas universidades e instituições públicas federais para estudantes pretos, pardos, com deficiência e, a partir de agora, quilombolas. A proposta, detalhe, já tinha sido aprovada pela Câmara em agosto, a gente te contou isso. E como não sofreu qualquer alteração no Senado, né? Porque se o texto chega no Senado, sofre alterações, tem de voltar para a Câmara dos Deputados. Não aconteceu isso, passou pela Câmara, passou pelo Senado sem alterações, agora vai direto para a sanção presidencial, ou seja, o presidente dizer sim ou não para esse projeto. O texto também garante a reserva de vagas para quem cursou integralmente o ensino médio em escolas públicas e estabelece o serviço de assistência estudantil para estudantes que precisem de auxílio para a conclusão do curso. Detalhe, a revisão da lei de cotas, lei que foi sancionada em 2012, deve ocorrer a cada 10 anos. Se foi em 2012, tinha que ter sido ano passado, né? Só que no ano passado o Congresso resistiu a fazer mudanças em um ano eleitoral, por isso que ficou para agora. 9h53, voltando agora a falar com você sobre a guerra no território israelense. Países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU tentam aprovar, ainda sem sucesso, uma resolução sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Ontem a gente acompanhou a reunião no Conselho de Segurança da ONU. Os textos hoje devem ser votados. Então a gente vai ao vivo com a Priscila Yazbek, que está na Europa, justamente onde ocorre toda essa discussão. Yazbek, bem-vinda, bom dia. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. O Conselho de Segurança da ONU deve votar, então, nessa tarde, as resoluções apresentadas por Estados Unidos e por Rússia para o conflito entre Israel e Hamas. A nossa correspondente dos Estados Unidos, Mariana Janjaco, apurou que essa reunião deve acontecer às 4 da tarde do horário de Brasília. O que se sabe também é que os dois países devem apresentar resoluções para resolver a situação da população da faixa de Gaza, com a ajuda de alimentos, água e suprimentos médicos, mas enquanto os Estados Unidos devem propor uma pausa humanitária, a Rússia deve propor um cessar-fogo. Também o nosso diretor editorial de Brasília já tinha apurado que os dois países enviariam essas resoluções e que a ONU enfrentaria uma guerra de resoluções nas próximas 48 horas, ou seja, nesta quarta e nesta quinta-feira. Ele também tinha apurado que o texto dos Estados Unidos é focado no direito de autodefesa de Israel e não inclui nenhuma proposta de cessar-fogo, falando apenas nas pausas humanitárias. Só que o Brasil, que preside o Conselho de Segurança da ONU até a semana que vem, está na presidência rotativa, tem fontes diplomáticas que disseram para o nosso diretor editorial de Brasília que esse texto proposto pela Rússia deve ser proposto pelos Estados Unidos, deve ser vetado pela Rússia. Lembrando que o Conselho de Segurança é formado por 15 membros e tem 5 assentos permanentes. Estados Unidos e Rússia são ocupam 2 desses assentos permanentes e, portanto, têm poder de veto. Falando sobre a proposta russa, a proposta também retoma trechos da proposta de resolução que foi feita pelo Brasil na semana passada e que foi vetada pelos Estados Unidos. Para lembrar, foram 12 votos favoráveis, 2 abstenções e esse veto dos Estados Unidos. Então, o texto da Rússia retoma partes do texto que foi apresentado pelo Brasil na semana passada, mas, além disso, propõe um cessar-fogo humanitário e diz que Israel deve abandonar imediatamente a ordem de retirada dos palestinos do norte de Gaza. E também, segundo as fontes ouvidas pelo Daniel, esse texto deve ser vetado pelos Estados Unidos. Portanto, na falta de textos que sejam aprovados por causa de vetos de ambos os países, foi convocada uma Assembleia de Emergência da ONU, algo que é raríssimo. Desde 1940, só 11 vezes a Assembleia Geral foi convocada, a última durante a invasão da Rússia, da Ucrânia, pela Rússia. Então, essa sessão extraordinária vai acontecer e, por uma iniciativa de 57 países árabes, uma resolução alternativa deve ser discutida. Voltando só a falar sobre essa estratégia de Estados Unidos e Rússia, o que também se sabe é que, por um lado, os Estados Unidos enviariam essa proposta de resolução justamente para diminuir o custo político de terem vetado a resolução brasileira na semana passada e para jogar para cima da Rússia, por causa da expectativa de um possível veto, o ônus político de não haver uma resolução e haver um impasse. Mas
Moscou, sabendo dessa proposta americana, resolveu então também fazer a sua própria proposta para não ficar com esse ônus político do impasse então da Assembleia Geral da ONU. Volto com você, Elisa.